Desperta. Galera, paz do Senhor. Amém. Quem aqui gosta de ver vídeo no YouTube? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já viu aquele vídeo do YouTube sobre a igreja perseguida? A galera sendo morta e tal. Seja sincero, não precisa levantar a mão, mas responda você também. Acho que todo mundo curiosamente já viu, né? Entrou lá, vou ver como é que é, tipo. A gente sempre vê, né? Queria chamar aqui os meus amigos. Os meus amigos. Quando os meus amigos não vêm, beleza. E a gente vê muito desses vídeos. E a gente para pra pensar assim, tipo, pô, legal. A internet tem muita informação e tal. A gente vê esses vídeos por aí. E a gente não para pra pensar qual a seriedade desses vídeos. O que esses vídeos querem comunicar para nós? Essa semana uma pessoa mandou um site para mim, que eu vou falar no site. Mas aí eu comecei a ver. Tinha vários vídeos, várias pessoas sendo mortas, e aquelas pessoas eram cristãs, as pessoas serviam a Deus. E elas não estavam sendo mortas porque elas eram de outro país, ou porque elas queriam, sei lá, fazer um ato terrorista. Não, muito pelo contrário. Aquelas pessoas, elas estavam sendo mortas porque elas serviam a Jesus Cristo. Elas estavam sendo perseguidas, estavam sendo esquartejadas, mortas, espancadas e afins, porque elas serviam a Jesus. Eu lembro quando eu era adolescente, e aí eu vi um vídeo quando eu era adolescente, eu acho que eu devia ter uns 16 anos de idade, e nesse vídeo tinham várias pessoas, e as pessoas as pessoas tacavam fogo nelas, elas começaram a pegar fogo e morriam vivas. Só que elas morriam e gemiam, e elas, pastor Danilo, elas não ficavam chorando, tipo assim, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Não, elas estavam sendo queimadas vivas e estavam glorificando o nome de Jesus. A palavra de Deus fala que bem-aventurado aquele que é perseguido pelo nome de Jesus. A palavra de Deus diz que nos últimos dias seremos afligidos e perseguidos, alguns seriam presos e açoitados, outros seriam mortos. Se nós formos estudar a história da igreja, os apóstolos morreram, ali foram sacrificados literalmente. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Estevão foi apedrejado. A antiga Roma, sabe o que eles faziam? Eles pegavam ali as pessoas que eram cristãs, colocavam elas dentro de grandes templos, e as pessoas eram comidas vivas por leões. Tudo para divertimento das pessoas. E achando elas que era para divertimento das vidas delas, mas mal sabiam elas que estavam engrandecendo o reino de Deus. Quero chamar meus amigos aqui, acho que agora estão prontos. Aí, por favor. Quero chamar o Michael e o Henrique aqui, pelo amor de Jesus Cristo. Glória a Deus, aí, Michael e Henrique. Preste atenção. Todos os dias, passa no jornal Hoje, DEF TV, R7, G1, notícias como essa. Que notícias é? A gente não está com cara vestido de laranja aqui, mas é só para simbolizar. Pessoas vestidas de laranja, e você sabe o que acontece com elas, são algemadas, e elas começam a caminhar para onde? Caminhar para um lugar onde elas vão ser mortas. Vou repetir, elas não são pessoas que são terroristas, elas não são pessoas que mataram alguém, elas são pessoas que estupraram alguém, muito pelo contrário, são pessoas que servem a Jesus Cristo. São pessoas que conhecem a Deus, são pessoas que louvam a Deus, são pessoas como eu e você que frequentam a igreja, são pessoas como eu e você que louvam a Jesus. Porém, todavia, no entanto, a perseguição chegou ao país delas. A perseguição chegou de tal maneira que essas pessoas são mortas diariamente. Como eu disse, algumas são espancadas, outras são decapitadas. E isso acontece todos os dias. Eu não estou querendo aqui ser exibicionista e fazer uma peça como
está vendo essa cena aqui, e aí é tão longe da gente, a gente acha que não vai chegar aqui pra gente. E a gente pensa assim, eu tenho que fazer. Os caras estão lá, vão morrer mesmo. Não tem o que fazer. Claro que tem algo para fazer. Quero te convidar a se colocar em pé comigo. Se coloque em pé comigo. A palavra de Deus diz, um versículo muito conhecido, eu falo que é o telefone de Deus. 333. Jeremias 33:3, que diz, clama a mim e responde-te. Anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Só eu sei. Sabe como você pode alcançar e fazer com que isso pare de acontecer? Talvez diminua, talvez não pare totalmente, mas diminua. Sabe como pode isso acontecer? Através da sua oração. Quando a igreja decide orar, quando a igreja decide se colocar diante de Deus de joelhos, meu querido, existe um Deus poderoso que se coloca de pé para responder a nossa oração. Eu não creio em oração poderosa, eu creio em Deus poderoso que responde a nossa oração. Isso aqui é um simbolismo que talvez está acontecendo em história do país. Eu quero te convidar nessa noite. O tema desse culto é recompensa. Para que o Cordeiro Jesus receba a recompensa através de nós. Eu quero te convidar a orar pela igreja perseguida. Pessoas que estão na China, na Coreia, na África, sofrendo, padecendo, talvez uma hora dessa dentro de uma caverna, e mesmo assim adorando o nome de Jesus. Quero convidar você que está aqui nesse culto a orar. Amém? Vamos orar? Mas eu não vou orar sozinho. Vocês vão orar também. Vamos nessa? Deus, em nome de Jesus, queremos orar, Pai, nessa noite, Deus, pela igreja perseguida, Deus. Espírito Santo, não podemos ir, Deus. Deus, somos falhos, Deus, por não orar pela igreja perseguida, mas nessa noite queremos orar, Deus, como igreja intercessora, Espírito Santo. Deus, que eles não levem o seu nome. Deus, que eles permaneçam firmes. Deus, em nome de Jesus, Deus, que as pessoas que perseguem venham ser tocadas pelo teu Espírito. Venham, Deus, em nome de Jesus, Deus, convertidos, ó Pai, pelo teu Espírito. Deus, que a tua graça venha trazendo, ó Pai, da rebeldia para a luz. Deus, que a tua graça, Deus, venha trazendo, ó Pai, das trevas para a luz. Deus, que a tua graça venha arrancar essas pessoas do inferno, Deus, para a eternidade contigo. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós clamamos pela igreja perseguida, Pai. Ó Espírito Santo, que o Senhor, Deus, venha alcançar Deus, aqueles que perseguem, e que eles venham entender qual é o teu amor, Deus. Em nome de Jesus. E Deus, aqueles Deus que estão sendo perseguidos, ó Pai, que eles permaneçam firmes, inabaláveis, para que naquele grande dia, ó Pai, eles vão receber também, ó Pai, a recompensa das tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Olha o que acontece quando você ora. Negue essa Bíblia, negue seu Deus e vive, negue ou então morrerá como muitos outros morreram, negue, porque a sua igreja não faz nada por você, o seu Deus não faz nada por você. Custa nessa Bíblia, custa e negue o seu Deus agora. Vai, negue, vai. Já que não vai fazer nada, eu não posso fazer isso. É como se algo mais forte estivesse sobre mim. Eu sei que Allah é Deus, é o meu Deus, é o meu único Deus. Elton, se não sair o áudio, põe legenda, cara. Mas é como Melhor. se você tivesse feito algo, como se seu Deus estivesse tocando em mim. Eu não posso fazer isso. Eu realmente não posso fazer isso. Me explica, por favor. Me explica o que é isso. Certamente, eu não tenho tanto o que falar, mas eu estou certo, que um filho nos nasceu,
ele foi enviado para nos salvar. Esse filho é o príncipe da paz, é o leão da tribo de Judá, é aquele que morreu, mas ressuscitou, é aquele que ao terceiro dia subiu aos céus. E esse homem que fez vivo essa leve momentânea tribulação produz para mim eterno peso de glória, assim como é para todos os outros. Eu quero dizer que esse mesmo Deus quer ter um encontro contigo também. Assim como quer ter um encontro com todos aqueles que estão espalhados pelo mundo. É esse Deus que arrancou de mim todas as minhas máculas, todos os meus pecados, toda a minha imundície. É esse Deus que te tocou e que fez o impossível, porque eu estava condenado à morte. Porque o que eu merecia era a morte. E eu sei que através de mim, o Cordeiro vai receber a recompensa dele. E através de você, você não precisa continuar fazendo isso. Você não precisa continuar levando a morte. Mas Deus te convida à vida. E esse é o convite que eu tenho para te fazer. A vida. O Espírito Santo de Deus, ele te traz vida. Ele vai aonde você não consegue ir. Aonde tem tanta coisa dentro do seu coração e transforma essa realidade. E ele é capaz de te dar a vida eterna. É esse Deus que eu sirvo. E é esse Deus que transforma. E é esse Deus que vivenciou agora. E você conseguiu vivenciar a transformação. É esse Deus. Eu queria orar por você. Eu creio porque antes eu estava cego e agora eu posso crer. Eu creio porque antes eu estava morto, mas hoje eu sei que existe um Deus que pode cuidar de mim. Eu queria convidar vocês a orarem também, não só pelos que estão perseguidos, mas por aqueles que perseguem, por aqueles que vão de conta, por aqueles que acham que fazem isso porque estão certos. Nesse momento eu quero te convidar a orar também. Vamos colocar em pé de novo, galera. Vamos orar. Vamos orar aqui nós juntos. Deus, em nome de Jesus. Deus, queremos orar mais uma vez. Ora, galera, ora. Em nome de Jesus Cristo, Deus, por aqueles que perseguem, Deus. Hoje, Senhor, Deus, eles estão cegos. Eles estão cegos, Deus. Mas a tua palavra, Deus, é lâmpada, Senhor. É lâmpada, Deus, que tira a cegueira, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus, que o Senhor venha penetrar agora com a tua luz. Com a tua luz, Deus. Sobre Deus os olhos, o coração daquelas pessoas que perseguem. Deus, que elas venham enxergar a tua glória. Deus, que elas venham enxergar a tua cruz. A tua cruz, ó Deus. Em nome de Jesus, Deus, que elas venham se arrepender. E Deus, que mudar o direcionamento. E Deus, que mudar a nossa postura. E que Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, que elas venham te servir, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor mais uma vez aqui. Quero chamar 6 voluntários aqui, rapidão. 6 voluntários, rapidinho. Só para me ajudar a distribuir essas folhas. Vamos aí, menino. Divide aí com as meninas aí. Uma folha para cada um. Olha aqui para mim. Quando eles estão dividindo as folhas, você não pode amassar essa folha. 2, você não pode rabiscar essa folha. 3, você não pode fazer nada com essa folha, a não ser cuidar dela. Você vai cuidar dela como se fosse seu futuro filho. Entendeu? Não rabisca, não amassa, não faz. Deixa ela aí. Só olha ela, cuida dela. Faz um ventinho assim, ó. Só pega um pouquinho, passa na poeira. Não pode fazer, só cuidar dessa folha. Beleza? Quero que você abra sua palavra, a Bíblia, sua Bíblia comigo, em Filipenses, no capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Prometo não me demorar. Filipenses, capítulo 1. Pode ficar sentado mesmo, que a gente vai ler do versículo 1. A gente vai ler bastante aqui. Deixa eu só abrir aqui. Vamos lá. Filipenses capítulo 1, versículo 1 em diante. Forenses estão acompanhando aí. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e
diáconos, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Beleza? Vou ler só até aqui, e aí a gente vai andando junto. Essa carta de Paulo escreveu ela como uma forma de agradecimento. Ele escreveu ela como forma de agradecimento. Agradecimento é o quê? As pessoas que ofertavam para a igreja, as pessoas que dizimavam para a igreja. Por quê? Paulo era um cara que era missionário. Ele viajava, e muitas vezes ele não conseguia trabalhar. E aí Deus levantava pessoas para que essas pessoas fizessem o quê? Ofertassem na vida de Paulo, para que Paulo continuasse a trabalhar na obra de Deus. Olha para mim, olha para o data show não. Robin Cobb, sempre da igreja, todo mundo olhando para o data show. Olha aqui para mim. Preste atenção. Então Paulo, ele era um missionário. Ele levava o evangelho de Jesus. E aí, quando nós lemos Filipenses, a gente começa a ler a partir do versículo 1, que Paulo ele entra dando graças a Deus. Graças a Deus. Graças ao nosso Jesus. Salve a igreja com a graça de Jesus. Ele está agradecendo, sendo grato de coração. E aí Paulo, a partir do versículo 3, ele não somente agradece a Deus, mas agradece também a quem? A igreja. Ele diz assim, ó, dou graça ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de quem? De vocês. De vocês. Ele está se alegrando por quê? Porque as pessoas estavam ofertando a vida dele para que a obra de Deus continuasse. Beleza. E aí Paulo, no versículo de número 6, é um versículo muito conhecido, que diz assim, tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Muitos de nós usamos esse versículo como assim, Deus começou a boa obra e ninguém vai terminar. Falamos isso referente aos nossos sonhos. O meu sonho Deus vai terminar esse sonho, meu filho. Só que esse versículo, o sentido dele não é esse. O sentido desse versículo é o seguinte: Paulo está dizendo que a obra de Deus, que é o trabalho, a evangelização, a pregação da palavra, esse trabalho vai ser aperfeiçoado. Como? Se as pessoas ofertarem, se as pessoas orarem, se as pessoas permanecerem no amor e manterem o quê? A obra de Deus. É isso que Paulo está dizendo nesse versículo. Certo que Deus vai aperfeiçoar a sua obra. Aquele que começou a boa obra, o trabalho, a pregação do evangelho, a conversão das pessoas, ele vai terminar. Beleza. É engraçado que Paulo, ele continua falando, no versículo 7, como tenho por justo sentir isto de todos vós, porque vos ergui no meu coração, pois todos vós sois participantes da minha graça. Paulo está dizendo nesse versículo aqui em diante, que a igreja é participante do ministério dele. Ou seja, cada pessoa, eu, você, somos participantes do ministério dos missionários. Eu e você somos participantes do que a missionária séria, que representa a igreja de Deus, está fazendo lá em Moçambique. Nós somos representantes do que a missionária Clara está fazendo lá em Moçambique. Nós somos participantes de todo o ministério missionário que está acontecendo lá fora. Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente fica assim, tipo, o missionário está lá no Japão, do outro lado do mundo. Eu não faço parte disso. Muito pelo contrário, você faz parte. Falamos aqui sobre oração. A sua oração chega a Deus e Deus responde para eles que estão lá. A sua oferta passa por aqui, a meu irmão João vai para o Banco do Brasil, não sei onde, e chega na conta do missionário. Já parou para pensar nisso? Então você, eu, todos nós somos participantes do ministério de missões. Eu e você somos participantes de tudo aquilo que acontece
mas poderão alcançá-los com os seus joelhos. Talvez você não vá pregar a palavra de Deus no país. Talvez você não vá ser um missionário lá, mas os seus joelhos podem ir. A sua oração pode ir. O seu clamor pode chegar lá, mas basta você orar. Eu quero pedir, Filipenses, depois eu peço ali. Pedro, prepara o 21 para mim, por favor, que diz isso. Filipenses, ele continua dizendo, no versículo 9 ao versículo 11, ele diz bem assim, ó, e peço que o vosso amor cresça mais e mais, em ciência e todo conhecimento, para que aproveite as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Nessa passagem, Paulo está se lembrando que quer orar. Nós não somos somente participantes daquilo que acontece lá, mas os missionários também são participantes daquilo que acontece aqui. Sabe que tem missionário que às vezes deixa de orar por aquilo que ele tem lá de necessidade e fica orando pelas coisas que acontecem aqui no Brasil? Ou seja, é um cumprindo quem? O outro. Quem viu o filme aqui, Sniper Americano? Sniper Americano, Sniper Americano, filme Sniper Americano. Quem sabe o que é o sniper? Vou explicar. O sniper é o seguinte: é um cara que fica longe assim, em cima do alto de um prédio, e ele fica com uma arma, onde ele tem os ossos um nódulo, que ele consegue enxergar mais do que os outros que estão no campo, embaixo. O sniper, ele fica guardando essas pessoas que estão embaixo. Por quê? A pessoa que está embaixo, ela não consegue enxergar tudo. Talvez ela tenha uma visão só lá na frente, aqui e aqui. O sniper não. Ele está vendo todas as coisas. Para a igreja missionária, perseguida, quem são os snipers? Bata no peito assim, fale eu. Fale eu. Você é o sniper. Por quê? Eles estão onde? No campo, trabalhando. E quem é que está trabalhando de coração, jejum? Nós. Esse é o nosso papel. Orar. Orar. Ser participante. Pode soltar o vídeo aí, por favor? Lá. Vamos ver se... Jesus disse: Presta atenção nesse vídeo. Ide e faça discípulos. Isto é, igreja. Beleza, pode tirar aí. Olha aqui para mim. Tem uma frase no final, mas essa frase eu não considerei não. Esse vídeo é simples, é muito simples. A gente acha que fazer lição, acha que tipo, gente, é muito simples. A gente é muito limitado. Nossa mente fica presa assim, tipo. Já que o pastor já está falando isso direto aqui na igreja. Ide. Vai sim. Prega. Então a gente fica assim, ó. Preso. Por que a gente fica preso? Porque a gente tem medo. Medo de quê? Às vezes medo de ser repreendido. Medo de não ser aceito. E a igreja perseguida, ela não tem medo. Ela anuncia a palavra de Jesus. A igreja perseguida, ela não tem medo de ser presa, de apanhar. Ela anuncia a palavra de Jesus. Aí, a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo começa a falar: e quero, irmãos, que saibas que as coisas que aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Olha que Paulo está dizendo. As pessoas perderam medo de pregar a palavra de Deus, porque ficaram sabendo que ele estava sendo preso por causa do nome
se eu anunciar, eu vou morrer também. Se eu falar, eu vou ser empresário. Eu sou empresário. Se eu levar o nome de Jesus, como é que meus amigos vão olhar para mim? Aí Paulo está dizendo, as pessoas, os irmãos, a igreja está tendo mais força para pregar o Evangelho depois que souberam que estava sendo perseguido. Qual a motivação do seu coração? Para servir a Deus. Você serve a Deus porque seus pais te obrigam a ir para a igreja? Está errado. Você vem para a célula porque o seu líder te chama? Está errado. Você prega a palavra de Deus porque você quer ostentar? Está errado. Você carrega a Bíblia por modinha? Está errado. Paulo, nessas passagens, está dizendo simplesmente o seguinte: eu fui preso, fui chicoteado, sofri tudo isso por amor a Ele. Você não deve vir fazer as coisas por lá, porque a pessoa está pedindo para pular. Que a Paulinha está pedindo, não, você tem que pular, sabe por quê? Por amor a Deus. Você tem que louvar por amor a Deus. Você tem que ler a sua Bíblia, não porque alguém fala ler a Bíblia, mas ler por amor a Deus. Amor a Deus. Amor a Deus. Aí Paulo, ele fala no versículo 16 e 17: uns na verdade anunciam a Cristo por contenção, não moralmente, julgando acrescentar a aflição das prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. É isso aqui, não. Tem gente que está servindo a Deus só para servir. Servir a Deus só para servir? É melhor servir. Fato. Mas Paulo diz que há uns que fazem o quê? Com amor. Com amor. Com amor. Sabe o que é amor? É interessante. Um dia desse eu fui na casa dos meus pais. Depois que você casa, você só visita, né? Você tem a sua casa e tal. E aí eu fui na casa dos meus pais, eu estava na faculdade fazendo uma prova. E aí o meu pai, cara, eu acho que para ele fazia uns 30 anos que ele não me via. Ele correu, foi na cozinha, foi na frigideira, fritou um ovo lá, fez um pão com ovo, tal, não sei o que, ele com Nescau. E tipo, eu sentado no sofá esperando a prova, eu não ia acabar para buscar ela. E eu senti um cheiro de comida, eu falei, eu faço para ele, eu nem estava com fome nada. Aí ele chegou assim com o pão com ovo. Ô meu filho, tá aqui com o senhor, come ele. Aí eu olhei assim, que massa. Glória a Deus. Comi. Mas depois eu fiquei pensando aqui lá. Ele não estava fazendo porque eu pedi. Ele não estava fazendo porque ele se sentia obrigado. Porque eu não moro mais na casa dele. Não tenho obrigação nenhuma. Ele não tem obrigação. Eu hoje assumi a minha casa. Eu sou sacerdote da minha casa. Eu tenho que cuidar da minha casa. Eu tenho obrigações lá. Meu pai não tem nenhuma obrigação. Não tem. E ele fez o quê? Com amor. Ele me serviu. É a mesma coisa. Amor. Amor para ler a palavra de Deus. Amor para cuidar de outras pessoas. Amor para vir para a célula. Não é vamos para a pregação. Não. É por amor. Fazer as coisas por amor. Pedro, solta aí para mim o vídeo 2, por favor. Até 2 minutos e 50. Quero que você preste atenção nesse vídeo. Esse vídeo de 2011. Está ali 2 milhões de pessoas e tal. Velho, muito mais gente. Hoje a população do país, do mundo aumentou muito mais. Ó, México é bem aqui. Não é longe do México, não é do outro lado do mundo, é bem aqui. Perseguição aos crentes. Sabe que lá no México tem um dia que você lembra do dia dos mortos? Você vê disso? É bem aqui, gente. É a perseguição. Não está longe de nós. Não está longe. Billy Graham diz uma frase que é bem assim: a Bíblia não manda que os pecadores concluam a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Há uma frase que diz ainda: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. John Wesley dizia também: a sua tarefa única aqui nessa terra
é salvar almas. Salvar almas. Salvar almas. Em Filipenses, Paulo continua dizendo no versículo 20: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. E aí, nós conhecemos esse versículo muito aqui que a gente sempre ouve, porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo, nessa passagem de Filipenses, ele está dizendo assim, velho, essa vida aqui. Gente, Paulo, se você estivesse falando de Paulo fazia tenda, Paulo era um cara estudado, Paulo não tinha que fazer nada, só viver a vida, só seguir a vida. Parece muito com a gente, né? Tipo, nascer, crescer, reproduzir, e dar um filho e morrer. Ele tinha tudo para fazer isso. Ele tinha tudo para se tornar um adolescente, passar no paz, fazer uma faculdade de medicina, depois passar no concurso público. Ele tinha tudo para isso. Tudo. Porém, ele diz, no versículo de número 20, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. A sua vida tem que ser intensa e ser vivida para Jesus. Cara, eu falo real para vocês. Já formei 2 faculdades. Quero fazer pós e um monte de coisa. Não parece, né? Sou novo sim, mas é massa essa faculdade. É massa tudo isso. Ontem eu encontrei com o cara que falou em cima de mim, Tio, faça tudo o que você quiser, conquiste todo o dinheiro do mundo, mas não se esqueça de Deus. É o Tio, fotográfico, casamentos do mundo inteiro, cara, seja famoso, tem uma carreira top, mas não se esqueça da sua vocação. Não se esqueça do seu chamado. Não se esqueça disso. Não se esqueça, jovem, do seu chamado. Ronaldo Libório diz uma frase: não teremos paz em fazer outra coisa quando somos chamados por Deus. E nessa noite a minha oração é que Deus incomode seu coração, de maneira que você pense em quem é o seu coração chamado por Deus. O chamado por Deus. Quero te contar uma história que aconteceu de verdade. Eu vou resumir ela. Era um jovem missionário. E esse jovem, ele foi para o país e ele não sabia muito bem falar a língua daquele país. Não sabia. Sabe o que ele fez? Ele aprendeu um pouco e naquele lugar não tinha cristãos. Aí ele pegou uma folha assim mais ou menos e ele começou a traduzir versículos da Bíblia que falavam de Jesus na língua daquele povo. Só que era muito ruim a tradução do cara. E ele tentou pregar, e ninguém se convertia. E ele já estava há 12 anos naquele país. 12 anos. 12 anos. E aí, ele continuou anunciando o Evangelho de Jesus, e uns 4 pessoas se converteram e tal. Aí, de repente, ele recebe uma senhora, e a senhora fala porque ele vai lá pregar para os índios e tal, e aí ele vai pregar para o interior daquele país, e ele chega lá, não tinha pregador, não tinha pastor, não tinha ninguém, e as pessoas estavam se convertendo. Sabe como é que as pessoas estavam se convertendo? Através do panfletinho que ele tinha feito. Panfletinho, qual foi? Tipo assim, esse panfleto que a gente recebe na rua, já lá fora, tipo um panfleto desse. Esse país é o tipo de bando, hoje chamado de Mianmar, outro país. Hoje é proibido que missionários vão para esse país. É proibido, não pode. Quando tem alguma catástrofe nesse país, eles não aceitam ajuda humanitária. Para quê? Para que não cheguem missionários nesse país. E as pessoas lá
continuam se convertendo. E aí os pesquisadores cristãos foram lá nesse país e perguntaram assim: como é que as pessoas se convertem nesse país? Aí o cara responde: foi meu pai que pregou para mim. Aí vai do pai: como é que o senhor conheceu Jesus? Foi meu avô que pregou para mim. Aí foi fazendo escadinha, e foram descobrir que tudo começou lá no panfleto entregue na rua. Um simples panfleto. E hoje, grande parte da população desse país serve Jesus por causa de uma coisa simples: entregar um panfleto. Se coloque em pé comigo nessa noite. Não derrubem a folha, estou vendo que a gente derrubando a folha. Pedro, solta o vídeo daí, o último vídeo para mim, por favor. Que meu tempo está mais que estourado. Olha para esse vídeo aí atrás. Sabe o que é isso? Quem sabe o que é isso? São Bíblias. Pode pausar, Pedro. Pode pausar o vídeo. São Bíblias. Você está com a folha na mão. E tem gente que tem umas 10 Bíblias dessas aqui em casa, né? Eu falei para você cuidar, eu não filho seu. Sabe por quê? Porque a gente não valoriza a Bíblia que a gente tem. Enquanto tem gente lá na China, na Coreia, que quer ter apenas uma folha. Apenas uma folha. Para ler, para meditar. Tá vendo essa folha aí? Está representando a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Abra ela. Mastiga assim, ó. Anota, cara. Faz a cada anotação, mas leia a sua Bíblia. Valorize o que você tem. Eu quero orar por você nessa noite. Curva sua cabeça. Deus, em nome de Jesus, Pai. Minha oração nessa noite, Pai, para que venhamos a ser tocados pelo Teu Espírito. Para que, Deus, verdadeiramente, Pai, venhamos viver a Tua palavra. Mas não somente viver, ó Deus, de qualquer maneira, mas venhamos viver e praticar. Deus, queremos, ó Pai, nos colocar, ó Deus, como posição de intercessores. Deus, pessoas que oram pela igreja perseguida. Pessoas também, ó Deus, que no viver, Pai, no andar, no caminhar no dia a dia, queremos, ó Deus, levar o Teu Evangelho. Deus, ainda, Senhor, Pai, que isso custe nossa juventude. Ainda, Senhor, Pai, que isso custe, ó Pai, o nosso viver, Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que viemos, ó Pai, levar o Teu Evangelho. Deus, seja isso para a vida, seja isso para a morte. Que o Teu Evangelho venha ser anunciado, Pai. Deus, assim, ó Pai, como foi um simples simbolismo nessa folha, Pai, que venhamos, ó Deus, cuidar, amar, ler a nossa Bíblia, Pai. Deus, muito obrigado, Pai, porque temos liberdade religiosa no Brasil. Ainda assim, ó Pai, que venha se estrinchando esse caminho, ó Pai, mas que venhamos ler a nossa Bíblia, Pai, e Te conhecer, e prosseguir, ó Pai, e Te conhecer. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Jovem, desperta!